Na carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo de número 4. Já há meses, que eu desejava estar aqui, pastor Gilson. E vai aqui, vai ali, vai lá e vai acolá, né? E o tempo vai passando, mas aprove Deus preparar esta oportunidade para hoje estarmos juntos aqui. Tiago capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 até o verso de número 15. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15. Diz assim o texto sagrado: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos ler o 16 também. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Eu quero ressaltar o versículo de número 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o ano retrasado, em 2018, o tão conhecido evangelista Billy Graham, ele morreu aos 100 anos de idade. Billy Graham, na semana da sua morte, com 100 anos, ele disse para o seu filho Franklin Graham: Filho, parece que foi ontem que eu nasci, aos 100 anos de idade. O mês retrasado morreu também o grande teólogo James I. Packer, com 96 anos de idade. E ele disse a mesma coisa à sua família dias antes de morrer: como a vida passa tão rápida, aos 96 anos de idade. O Dr. Russell Shedd, ele morreu em 2016, aos 87 anos de idade. E Russell Shedd disse a mesma coisa ao seu genro, um dia antes dele partir. Ele disse: puxa, como a vida passa tão rápido. O meu pai morreu em 2009, com 80 anos de idade. E eu gostava muito de conversar com meu pai, apesar dele nunca ter sentado num banco de escola, mas ele tinha muita experiência para contar. E o meu pai contava as peripécias dele quando criança no estado de Minas. As coisas que eles faziam, as artes de criança. E ele falava assim: filho, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E eu já estou com 80 anos de idade. Nós temos em Umuarama o presbítero Daniel Lobac. O presbítero Daniel Lobac, ele participou da fundação da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Renovada, em 1968. E em 1968, o presbítero Daniel
na época já era presbítero, e já tinha, a filha dele já era moça. O presbítero Daniel hoje ele está com 91 anos, e ele vai para a igreja a pé ainda, aos 91 anos. E sempre que eu vou lá na casa dele, ele começa a contar as suas experiências, e ele fala assim: ó pastor, parece que foi ontem isso, parece que foi ontem. Então, meus queridos, o que a gente aprende sobre a vida é que verdadeiramente a vida passa muito rápida. E Tiago, que escreveu aqui esses textos, esses versículos, Tiago fala umas verdades aqui, queridos, que não tem como fugirmos dela. Ele vai falando sobre as pessoas que fazem projetos, as pessoas que pensam, vou fazer assim, vou fazer assado, mas esquece de chamar Deus para os seus planos, esquece acima de tudo de olhar para Deus, reconhecendo como seu Senhor. E aí no versículo 14, Tiago compara a vida com um vapor. Ele diz aí, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que tão logo aparece e tão logo se desvanece. Tiago compara a nossa vida com um vapor. Você coloca a chaleira lá para ferver, para fazer o café, e aí começa a sair aquela fumaça branca pelo bico da chaleira. Aquilo lá é o vapor. Mas tão logo ele se forma e aparece, tão logo também ele some, ele se desvanece. E assim é a nossa vida. Mas eu gostaria de analisar pelo menos uns 2 textos da Bíblia com vocês, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro dos Salmos. Vamos lá, eu quero ler com vocês o Salmo 39. Vamos ler o Salmo de número 39. Eu quero ler com vocês o versículo 4, 5, vamos ler o 6 também. Salmo 39, versos 4, 5 e 6. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Abra ainda o Salmo 90 comigo, vamos lá. Salmo de número 90. Vamos ver o que esse salmo nos fala sobre a vida. Salmo de número 90, versículos 9 e 10. Salmo 90, verso 9 e 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois o tempo passa rapidamente e nós voamos. Vamos ler ainda o Salmo 103, vamos lá. Salmo 103, versículos 15 e 16. Olha só, Salmo 103, verso 15 e 16. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce,
pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Irmãos, o Salmo 39 compara a nossa vida como que se fosse medida a palmos. Quando ele diz que o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, ele está dizendo ali sobre a brevidade da vida. O Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que morreu com 120 anos, Moisés compara a nossa vida no Salmo 90 como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Eu lembro-me que os meus filhos, quando pequenos, eu ia contar historinha para eles dormir. Ia contar um conto, né? E aí eu pegava e contava uma história e terminava de contar, e ele falava assim: mas pai, já acabou? Conta mais uma. E aí você contava outra história: mas já acabou, conta mais uma. E assim o salmista está comparando a nossa vida como um conto ligeiro. A nossa vida é muito breve, passa muito rápido. O Salmo 103 compara a nossa vida como uma erva que nasce de madrugada cresce e floresce, mas à tarde corta-se e seca. Ou seja, você planta um feijão, um milho, um arroz, um pé de planta, a sua vida é muito curta. Dentro de 4 meses ele nasce, cresce, floresce, produz e seca e morre, e lá se foi a vida de uma planta. Assim é comparado também a nossa vida como uma erva. E Tiago compara a nossa vida com um vapor que tão logo aparece, tão logo se desvanece. Mas eu vou falar aqui algumas coisas agora, e você aí no banco, você vai falar dentro de você, você vai dizer: é verdade, pastor, é isso mesmo. Você vai testificar aí no banco o que eu vou falar agora. Olha só, dê uma olhada para a sua vida. Dê uma olhada para a sua vida. Parece que foi ontem que você brincava de bolinha de gude. Parece que foi ontem que você empinava pipa, soltava papagaio. Parece que foi ontem que você armava arapuca, caçava de estilingue. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que você brincava de comidinha, fazia boneca com espiga de milho. Parece que foi ontem. Hoje você já é pai, você já é mãe, você já é avô, já é avó, e se abusar já está indo para bisavô e bisavó, e o tempo vai passando, gente. Mas parece que foi ontem que você era criança. Parece que foi ontem que você brincava lá na rua da sua casa, ou lá no sítio, na roça, aonde você morava. Parece que foi ontem. Mas o tempo passa rápido demais e a gente não vê o tempo passar. Billy Graham, com 100 anos de idade, ele disse para o filho: filho, parece que foi ontem que eu nasci. E já tinha se passado 100 anos, e na outra semana ele foi promovido aos tabernáculos eternos. Então, gente, a nossa vida é muito passageira. A nossa vida passa muito rápido e nós não vemos o tempo passar, nós não vemos a vida passar. Os cabelos vão ficando brancos, né? As rugas vão aparecendo, nasce um pé de galinha aqui, outro acolá, os nossos joelhos vão ficando trôpegos, as nossas pernas vão ficando fracas, e o tempo vai passando, a idade vai chegando, e a gente não vê, meus irmãos, o tempo passar.
Mas agora pensa comigo aqui, pensa comigo. Se a Bíblia dá tanta ênfase sobre a brevidade da vida, se a Bíblia nos chama a atenção para esta grande verdade, que a vida passa tão rápido, o que Deus, irmãos, quer nos ensinar com isso? Irmãos, eu vejo pela palavra, eu aprendo na Bíblia Sagrada, que se a nossa vida ela é tão passageira, se a nossa vida é tão breve, se a nossa vida passa tão rápido, então eu aprendo que nós devemos viver esta vida dentro da ótica de Deus. Se a vida é tão passageira, se passa tão rápido, nós devemos viver, irmãos, a nossa vida dentro da ótica de Deus, dentro da perspectiva de Deus, dentro das prerrogativas de Deus. Essa vida que passa tão rápida, ela não pode ser vivida de forma aleatória, não pode ser vivida de qualquer maneira. Essa vida tem que ser vivida dentro da ótica de Deus, dentro do querer de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que nós vivemos hoje determinará o nosso amanhã. Aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós somos hoje, determinará o nosso futuro, o nosso amanhã. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, queridos, essa vida que passa tão rápido, precisamos vivê-la dentro da ótica de Deus, porque o que a gente vive hoje determina o nosso amanhã. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje, existe um grupo de pessoas hoje, que a vida para elas é uma festa. Para muitas pessoas hoje, para um grande grupo de pessoas hoje, a vida é uma festa. Elas vivem a vida só pensando no momento. Vivem toda a sua vida pensando só no momento. Pensam só em sexo, drogas, imoralidade, bebedices, glutonarias, noitadas, baladas, orgias e assim por diante. Eles vivem a vida toda como que se a vida fosse uma festa. São os chamados prazeres carnais. Na época de Jesus, no início do Novo Testamento, tinha um grupo chamado de hedonismo. Os hedonistas, eles ensinavam o seguinte: o que importa é o prazer. Se te deu prazer, faça. Assim ensinava o hedonismo. Isso na época de Jesus. Mas, irmãos, pensa comigo, essa filosofia não está sendo hoje difundida debaixo do nosso nariz. Nós estamos, irmãos, vendo isso hoje ser pregado aí, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nos bairros, nas vilas, nos lares. É o que nós estamos vendo hoje, as pessoas falarem e viverem. Deu prazer, faça. As pessoas, irmãos, estão se enterrando no pecado, nos prazeres carnais. Pessoas que estão morrendo de overdose de bebida, overdose de drogas. Pessoas, irmãos, que estão se entregando ao bel prazer. Estão vivendo a vida pensando só no momento, mas esquecendo, irmãos, de que existe um futuro e uma conta para ser prestada a Deus. Nós estamos vendo hoje esse grupo à nossa volta. Eu me lembro que quando eu pastoreava o Moarama, lá tinha um local lá que nós chamávamos de o Bobódromo.
Irmão, sexta, sábado, todo dia era lotado, mas sexta, sábado e domingo, meu Deus, era coisa de louco. E olha, irmãos, a maior parte, pessoas de 25 anos para baixo. Eles compravam grades e mais grades de bebidas, iam para aquele lugar, ligavam o carro no som, na maior altura, e ali, irmãos, eles bebiam, moças e rapazes, bebiam. Tinha caso da pessoa vomitar, dormir em cima do próprio vômito, e depois acordar e continuar bebendo e varar a noite bebendo. Teve um caso de um menino de 13 anos que teve uma overdose de vodka, foi quase morto para o hospital, teve que fazer lavagem estomacal e tudo mais, e chamar os pais de madrugada para ir lá, porque o filho estava morrendo de uma overdose de vodka. A gente está vendo, irmãos, isso hoje acontecer no mundo. As pessoas vivem a vida pensando só no momento, só nos prazeres carnais. É o hedonismo sendo difundido hoje. Deu prazer, faça. Nós vamos encontrar um exemplo na Bíblia, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte que me pertence, me dá a minha parte da fazenda. E o pai então divide com o filho, e o filho vai e gasta toda a sua fortuna dissolutamente, vivendo só o prazer, e o que aconteceu com ele, vocês já sabem. Chegou, obrigado, irmã. As crianças lá da igreja faz e me dão. E o filho pródigo, queridos, acabou, cuidando de porcos, na miséria. Foi viver só o momento. Mas, irmãos, já existe um outro grupo, que eu diria para vocês, que é aquele grupo que só pensa em dinheiro. A vida toda dele gira só em torno de dinheiro. Ele só pensa em dinheiro. E a pessoa, queridos, não para refletir na vida, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para pensar em si mesmo, e a vida dele é só dinheiro. E ele vive a sua vida toda só em torno do dinheiro. E olha, meus amados, a nossa sociedade materialista, a nossa sociedade corrupta, ela ensina hoje às pessoas aquilo que nós chamamos da crise do ser e do ter. A sociedade materialista corrupta ensina que se você tem, você é. Se você tem, você é. Assim ensina a nossa sociedade. Não precisa de caráter, não precisa de honestidade. Se você tem, você é. Chega lá o fulano com um carro último tipo, com uma correntona de ouro no braço, no pescoço. O cara é um vida torta, só mexe com coisas erradas. Mas ele chegou com a sua F-250, com ouro no pescoço. As pessoas dizem: oh, aqui chegou o fulano de tal, aqui chegou o senhor Beltrano. Irmãos, ele tem a vida toda enrolada, mas se ele tem, então ensina a sociedade que ele é. E lamentamos porque esse mau exemplo já vem de lá de cima, já vem de Brasília, já vem dos tais políticos. Então, meus irmãos, isso é uma questão muito séria. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. A Bíblia nos ensina que para nós termos, primeiro nós precisamos ser. Aleluia! Se você é um crente fiel, se você vive a sua vida dentro da ótica de Deus, se você é um servo autêntico, você tem um tesouro no céu. Aleluia!
Se você serve a Deus, se você é um filho de Deus, você tem uma herança no céu, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Tempos atrás, eu terminei de atender o culto, e aí um irmão chegou para mim, e ele disse assim: pastor, hoje quase que eu desviei. Falei: como assim, irmão? Falou: rapaz, eu levantei cedo, e eu estava indo trabalhar, e então eu peguei, obrigado meu irmão, e ele falou: eu peguei a minha bicicleta, e eu estava indo trabalhar, e ele estava descendo, irmãos, a rua da casa dele, e o vizinho dele, que dá nó até em pingo d'água, que não trabalha, que não faz nada, mas mexe com coisas erradas, o vizinho dele passou por ele com carro zero, e o somzão, pum, 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 passou por ele e foi embora. E ele, irmãos, faz mais de 10 anos que ele trabalha na mesma empresa, e ele com a sua bicicletinha indo trabalhar, e o vizinho passou com o carro por ele, e ele ficou olhando, e aí ele começou a reclamar para Deus. Aí Deus, ó, fulano que não faz nada, ó, de carro novo, olha só o som do carro dele. Senhor, eu não tenho um carro para andar, eu só tenho essa bicicleta. E ele disse que ele foi trabalhar, irmãos, e começou a reclamar com Deus. E aí ele veio contar isso para mim. Aí eu tive que levar ele lá no Salmo 73, quando Asaf passou pelo mesmo problema, quando começou a observar a vida do ímpio. E aí eu falei para ele, irmãos, isso que eu estou falando para vocês. Aquele irmão, aquela pessoa, porque tem, a sociedade diz que ele é. Mas eu disse para ele: meu irmão, porque você é filho de Deus, você tem um tesouro no céu. Aleluia. Carro novo é bom, carro, caminhonete e tudo é bom, mas isso passa, Mas irmãos, a salvação, o que Deus tem para nós na glória, ninguém, meus queridos, pode tirar de nós. Aleluia. Jesus nos ensinou a juntar tesouro lá, porque lá o ladrão não mina, a traça não corrói, a ferrugem não consome. É lá que você tem que juntar tesouro. Seja filho de Deus aqui, e você terá um tesouro no céu. Aleluia. A vida passa, gente. A vida, é como um vapor. Ah, pastor, mas é tão difícil servir a Deus. Olha só quantas coisas que o mundo oferece. Gente, tudo vai passar. Se você é servo de Deus, você tem um tesouro no céu. Então, queridos, a Bíblia está nos encorajando, está nos chamando a atenção para isto. O que nós somos aqui hoje, o que nós vivemos aqui hoje, determinará o nosso amanhã. É por isso que precisamos viver a nossa vida dentro da ótica de Deus. E a Bíblia também vai nos falar de uma pessoa que só pensava em dinheiro. Lucas capítulo 12, verso 13 a 21, nos fala do rico insensato. O rico insensato, ele já era rico, mas aí ele fez uma plantação que ele colheu, o dobro. E aí o que ele fez? Ele derrubou os celeiros que ele tinha, e aí ele construiu outros celeiros maiores, e ele estocou toda a sua produção, e aí ele deitou na rede, e ele falou assim: alma, farta-te, alma, agora toma o porre. Mas aí, irmão, Jesus dá uma pausa, e Jesus chama esse homem de louco. Jesus diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Eu já vi dizer, já ouvi falar, e é isso mesmo, que em caixão não existe gaveta, né, irmãos? E é verdade. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, quando ele morre, é só o caixão que vai mesmo, mais nada. Diz que quando John Rockefeller, o maior milionário que já existiu em todos os tempos, quando John Rockefeller morreu, aí um curioso, na hora do culto fúnebre, do velório melhor, na hora do velório, um curioso chegou e perguntou para o tesoureiro de John Rockefeller, falou assim: quanto que o
John Rockefeller deixou? Aí o tesoureiro olhou para ele e falou: deixou tudo. Deixou tudo. Não está levando nada. O homem multimilionário, irmãos, mas deixou tudo em caixão, não existe gaveta. Então, queridos, a nossa vida tem que ser vivida dentro da ótica de Deus, aleluia. Mas, irmãos, pensa comigo, se a vida que nós vivemos hoje determina o nosso amanhã, e nós devemos viver esta vida dentro da ótica de Deus, e é verdade, o que vivemos hoje determina o nosso amanhã, e nós devemos viver a vida dentro da ótica de Deus. Então, irmãos, escute bem, nós não podemos seguir o mau exemplo, o péssimo exemplo de Esaú. Se o que você vive hoje determina o seu amanhã, e essa vida que você vive tem que ser vivida dentro da ótica de Deus, então eu e você, nós não podemos cometer o erro que Esaú cometeu. Esaú trocou o céu pelo inferno. Esaú trocou o seu direito de primogenitura, irmãos, por um prato de lentilha. Ele trocou, queridos, o real pelo irreal. Ele trocou, irmãos, a salvação pela perdição. Ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que é passageiro. Nós não podemos cometer o erro que Esaú cometeu. Meu irmão, nós precisamos viver a nossa vida dentro da ótica de Deus. Viva a sua vida dentro da ótica de Deus. Não troca a sua salvação pela perdição em nome de Jesus. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro em nome de Jesus. Não troque a sua salvação, meu irmão, pelo pecado, por aquilo que o mundo oferece, por um copo de bebida, por uma noite de pecado. Não vale a pena. Não troque a sua salvação por nada, nada nesta vida. Deus tem algo mais glorioso para você, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. C.S. Lewis, um pastor que viveu no passado, um homem muito sábio, filósofo também. C.S. Lewis, ele disse assim, tudo aquilo que não for eterno é eternamente inútil. Vou repetir, tudo aquilo que não for eterno é eternamente inútil. F-250 é bom, mas não é eterno. E X-35 da Hyundai é bom, mas não é eterno. Vai virar lata, vai virar sucata. Se vir, glória a Deus. Se não vir, irmãos, o nosso alvo é a eternidade. Aleluia. Jim Elliot, um missionário que foi martirizado aqui no Equador. Ele foi morto pelos Aucas. É uma tribo de índios que na época era canibais. E Jim Elliot, ele veio para evangelizar os Aucas aqui no Equador. E ele sabia que os Aucas eram canibais. E então ele trabalhava com um avião pequeno, o Jim Elliot, e aí ele começou a sobrevoar a aldeia. Sobrevoou uma vez, sobrevoou duas vezes, sobrevoou 3 vezes. E toda vez que ele sobrevoava, ele jogava presente para os índios. Jogava bastante presente, e ele viu os índios pegando e tal. E então, irmãos, ele entrou em oração, ele e a esposa. E aí chegou o dia dele ir por terra, para ter o primeiro contato com os Aucas. E aí a esposa e mais um casal de missionário ficou na base, no meio da selva, orando. E Jim Elliot foi sozinho para manter o primeiro contato com os Aucas. Irmãos, quando ele chegou lá na tribo, os índios pegaram ele e mataram ele e cozinharam ele e comeram o missionário Jim Elliot.
Só que Jim Elliot, antes de morrer, ele disse assim, não é tolo aquele que desiste do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Vou repetir, ele disse assim, não é tolo aquele que desiste do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot disse isso. Não é tolo aquele que desiste de dinheiro, de riqueza, de bens materiais, coisas que ele não pode guardar, para ele ganhar o que ele não pode perder, o céu, a salvação. Louvado seja o Senhor, aleluia. Depois que Jim Elliot foi martirizado, foi morto, a esposa dele e outro casal de missionários conseguiram chegar na tribo. Eles não foram mortos, e toda aquela tribo de canibais foram salvos para a glória de Deus, aceitaram a Jesus como Salvador quando eles ficaram lá trabalhando e evangelizando. Irmãos amados, precisamos viver a nossa vida dentro da ótica de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia. Mas amados, para nós concluirmos esta palavra, eu quero falar para vocês sobre aquilo que é eterno, e vocês vão ver que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente, vale a pena permanecer firme nos caminhos do Senhor e renunciar esse mundo de pecado. Renunciar, irmãos, tudo isso que o mundo nos oferece, que é passageiro, que perece, que estraga. Não podemos seguir o péssimo exemplo de Esaú. Irmãos, Deus tem algo mais glorioso para nós. Então eu quero falar um pouquinho sobre o céu com vocês. Por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ler esse texto. Oh, aleluia. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler. Bom, vamos ler do versículo 1 até o verso 8, depois nós vamos pular lá para o verso 16. Apocalipse capítulo 21, todos encontraram aí, amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha o verso 8, irmãos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos agora lá para o versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um anjo.
e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópas, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Irmãos, preste aqui atenção. A cidade foi medida com uma cana. E a cidade mediu 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Irmãos, essa cidade é a Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar. 12.000 estádios equivale a 2.500 quilômetros de comprimento. Imagina você uma cidade de 2.500 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Está a entender que essa cidade será em compartimentos. Mas irmãos, essa cidade de 2.500 quilômetros de comprimento, largura e altura é de ouro puro. De ouro puro. No meio dessa cidade tem uma praça. A praça é de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Segundo os estudiosos, caberá nessa cidade 800.000 avenidas de 2.500 quilômetros de comprimento, de ouro puro. Aleluia! Aqui, chegou o final do mês, se a gente não pagar energia, a Copel vai lá e corta a energia. Nessa cidade não vai precisar de luz artificial e nem de luz natural, mas o que vai brilhar lá é a glória de Deus, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Quando Jesus falou em João 14, verso 1, 2 e 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, irmãos, estava falando dessa cidade aqui, aleluia, louvado seja o Senhor, que já está fundada, preparada, construída desde a fundação dos séculos. Deus é o arquiteto por excelência, louvado seja o Senhor. É para lá que nós vamos, se vivermos a nossa vida aqui, dentro da ótica de Deus. O que adianta, irmãos, a pessoa viver uma vida toda desregrada? Ele pode estar com um carro novo, com dinheiro na conta, pode deitar e rolar, mas o que adianta? E depois que morrer, gente, vai para onde? Não vai levar nada do que ele conquistou aqui. Mas se você ainda que vive uma vida simples, ainda que você não tem um carro legal para andar, quem sabe só uma bicicleta, quem sabe você vive uma vida de dificuldades aqui, mas você é servo de Deus, você é um crente fiel, você é, aleluia, um filho de Deus, você tem, meu irmão, um lugar garantido na glória, essa cidade maravilhosa aqui. Então não vale a pena trocar, meus irmãos, o eterno pelo passageiro. Não podemos cometer o erro que cometeu Esaú. Sigamos firmes, aleluia, na presença de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, diz assim, presta atenção: aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem,
são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que vivem a vida aqui dentro da ótica dele. Irmão, como que você imagina ser o céu? Como que você imagina? Na sua mente, na sua cabeça, como que é o céu para você? Eu gostaria, para a gente encerrar, de fazer um exercício espiritual com você nessa noite. E você vai ver que vale a pena servir a Deus. Eu gostaria que agora você curvasse aí a sua fronte. Por favor, curva aí a sua cabeça. E eu queria que agora você elevasse o seu pensamento lá no céu. Com o olho fechado, eleve o seu pensamento no céu. Tenta imaginar como é o céu. Tenta imaginar. Pastor, para mim, o céu é um lugar que tem lindas flores, flores que exalam um perfume tão glorioso que boticário nenhum neste mundo consegue imitar. Pastor, para mim o céu, existe pássaros multicoloridos voando. Pastor, para mim o céu tem águas cristalinas, tem rios de águas puras. Pastor, para mim, lá no céu, tem anjos adorando ao Senhor, cantando belíssimos hinos de adoração. Pastor, para mim lá no céu, existem mansões, ruas de ouro. Para mim lá no céu, os querubins estão dedilhando as suas harpas e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Escute aqui, pode olhar para cá agora. Tudo isso que você pensou, tudo que você imaginou, tudo de lindo, de belo, de maravilhoso, de glorioso, tudo que você pensou, não é assim. Mas vai ser milhões e milhões e milhões de vezes mais lindo, mais glorioso, mais maravilhoso. Sabe por quê? Porque não subiu ao coração. A nossa mente é finita e Deus é infinito. Jamais vamos conseguir compreender a infinidade de Deus, gente. Tudo que você imaginar de belo, de lindo, de maravilhoso que é o céu, vai ser milhões de vezes mais glorioso ainda, porque não subiu ao nosso coração. Bendito seja o nosso Deus, aleluia, oh aleluia. Pastor Hernando Dias Lopes disse que a menininha chegou para ele e falou assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Pastor Hernandes falou: como assim, menina? Ah, pastor, ir lá no céu, ficar sentado numa nuvem a vida toda tocando flauta, isso é muito chato. E o pastor falou para ela: ué, minha filha, quem falou que o céu vai ser assim? Ficar sentado numa nuvem tocando flauta? Irmãos amados, o céu é um lugar glorioso, maravilhoso. A vida nossa vai continuar no céu, só que numa outra dimensão, gente. Numa outra dimensão.
Pensa bem, vamos supor que a sua cor preferida seja amarelo. Vamos supor que a cor que você mais gosta é o amarelo. Mas se o mundo fosse inteiro amarelo, seria chato, não seria? Vamos supor que a sua cor preferida seja a cor verde. Se o mundo todo fosse verde, não seria chato? Então, irmãos, Deus aqui na terra já criou essa beleza do que é. Você sai de um lugar, vai para o outro, você está sempre vendo coisa nova. Você vai para um outro lugar, está sempre vendo coisa nova. Você vai para uma fazenda, para a beira de um rio, para um sítio, você está sempre vendo coisa nova, cores diferentes, coisas novas. Você vai para uma outra cidade, para uma outra região, você está sempre descobrindo coisas novas. No céu, irmãos, vai ser eternamente assim. Sempre você vai estar descobrindo coisa nova. Nós vamos estar conhecendo Deus, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua glória, conhecendo o céu, a vida toda eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Devemos viver a nossa vida dentro da ótica de Deus. Aleluia, porque o que a gente vive hoje determinará o nosso amanhã, o nosso futuro. Você tem certeza que vai para esse lugar? Você já se entregou a Cristo? Você já assumiu um compromisso com Ele? Se hoje Ele te chamasse, você estaria pronto, preparado? Ou algumas coisas deste mundo têm tentado te chamar a atenção, têm tentado te atrair? Quem sabe já passou pela mente, o coração, de fazer como fez Esaú, trocar a primogenitura por um prato de lentilhas? Em nome de Jesus, não faça isso, não faça. No século XVIII, existia um pastor Jonathan Goforth. Esse pastor Jonathan, ele viveu, irmãos, na época do avivamento ateísta. Era moda dizer que era ateu. Voltaire, René Descartes, Nietzsche, esse povo todo aí, né? Na França, Itália e tudo mais. Então era moda dizer que era ateu. E o pastor Jonathan Goforth, um homem muito crente, muito cheio de Deus, mas ele era uma pessoa muito inteligente, ele dava aula em Harvard. Pastor Jonathan, ele era professor de Harvard. E os professores, colega deles, eram todos ateus. E os professores ficavam tirando onda na cara do pastor Jonathan. Pastor, o senhor está perdendo seu tempo, céu não existe, inferno não existe. E ficava zombando dele, caçoando dele. E ele sempre firme: Deus existe, o céu existe, eu sou salvo, quando eu morrer eu vou morar lá. E um belo dia, irmãos, os professores todos encantoaram o pastor Jonathan e falaram para ele: pastor, nós queremos agora a sua sinceridade. Fala para nós, pastor, o senhor realmente tem certeza da sua salvação? Pastor Jonathan, irmãos, deu uma resposta que eu achei lindo, achei maravilhoso. Diz que o pastor Jonathan olhou bem para aqueles professores e disse assim: eu tenho tanta certeza da minha salvação, que se eu morrer e for para o inferno, quando eu chegar lá no inferno, o diabo vai olhar para mim e vai falar: rapaz, você está no lugar errado, você não é daqui não. Eita, glória a Deus, aleluia. É isso, irmãos, que Deus quer de nós, espera de nós, que vivamos a nossa vida aqui na terra, mas com o coração no céu, com a mente no céu. Vivamos a nossa vida aqui, mas a cada dia, irmãos, meditando nas maravilhas, nas delícias, nas bênçãos que Deus tem no céu, preparado para aqueles que o amam, que o adoram, que o servem. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Oh, recantará, massurianda labás. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que acham difícil ser crente. Mas eu vou largar o mundo, eu vou largar o pecado, eu vou largar disso, daquilo. Irmãos, a nossa vida é como um vapor.
passa rápido demais. Vale a pena viver essa vida dentro da ótica de Deus. Eu quero orar por você, aí onde você está agora. Quero orar por você. Gostaria que você refletisse nesta palavra, que você fizesse um autoexame da sua vida, porque é verdade, irmãos, às vezes passa pela nossa cabeça, passa pela nossa mente, mas Deus, eu te sirvo, sou fiel, sou dizimista, e eu estou passando por essa luta, estou passando por essa dificuldade, não consigo ter nenhum carro. Irmãos, não deixa o diabo te ludibriar com essa filosofia da crise do ser e do ter. Não deixa. Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor. Não olha para o ímpio, não olha para o seu vizinho, não olha para o ímpio, olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para Deus, aleluia. Ele tem algo muito mais glorioso para a sua vida. Pai, eu oro, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, se porventura alguém aqui nessa noite, talvez, Senhor, entristecido, porque o ímpio prospera e ele não, Deus, tira isso nessa noite da sua mente, do seu coração. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento negativo, todo pensamento mau. Tira, Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, e que tu venhas, Pai, trazer graça, trazer força, trazer fé para o coração do teu povo, para o coração desta igreja, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a viver a nossa vida dentro da sua ótica, dentro do seu querer. O que o Senhor tem para nós, Senhor, é infinitamente mais glorioso daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. É o céu maravilhoso, Pai. Nos ajuda a seguirmos firme, avante nessa jornada, até o dia que o Senhor nos chamar para estarmos contigo na glória. Pai, eu oro, eu abençoo esta igreja, todos os meus irmãos que aqui estão nessa noite. Tira, Pai, todo pensamento contrário, todo pensamento pessimista. Tira agora em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos é servir ao Senhor, queremos é estar na tua presença, nós queremos é renunciar aquilo que perece para ganharmos aquilo que permanece. Nós queremos é estar diante do Senhor, Pai, todos os dias em adoração e louvor. Pai, em nome de Jesus, eu oro assim e declaro o teu povo, Pai, abençoado, restaurado, renovado, revestido do teu Espírito Santo. Oramos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Pastor Gilson.